vocês o que eu fiz também, que me ajudou muito no começo, né? Por eu não entender muito de comércio, como ia funcionar. Então, eu quero estar passando para vocês isso, viu? Olha, quando eu comecei, eu falo com vocês, eu comecei colocando um pouquinho de cada coisa, né? Só que agora vocês que estão no começo, vocês têm, hoje em dia é melhor para ser observado isso, porque dependendo do local que você mora, fica bem mais fácil. Porque quando você começa, vamos supor, você começa com um biscoito, né? Se você começa com biscoito, então você coloca o leite, o açúcar, né? Então é nessas partes aí que você tem que trabalhar e pensar mais quando você trabalha com biscoito. Ô Vera, eu trabalho com biscoito, mas eu coloquei o café e o açúcar, mas não deu certo. E agora, o que fazer? Tem muita criança na sua rua? Tem muita criança onde você mora? Passa a colocar algumas burundanga de criança, né? Bala, pipoca, chiclete. Então essas coisinhas assim que incentivam. Porque no começo eu coloquei muito pouco, muita pouca. Eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei, porque antigamente, ainda vem ainda, aqueles doce, né? Eles vinham assim no quadradinho, a gente tirava e colocava no potinho. Só que hoje em dia eles modificou muito, que já vem todos embaladinhos, né? Já nos pacotinhos. Mas quando eu comecei, vinha um quadrado assim de 1 quilo. E os doces tudo cortadinho. Acho que tem gente que deve lembrar. E eu acho que ainda existe até hoje. Se não me engano, parece que no centro, o dia que eu fui lá, eu vi. Então, aquele vinha nos pacotinhos, a gente tirava e colocava nos potinhos, né? Eu lembro que eu comprei aquele docinho, né? Eu coloquei só 2 tipos de doce. Só que aí o que aconteceu? Quando eu coloquei, por eu ter colocado um pouquinho de coisa de casa, né? Eu coloquei 2 potinhos de doce. Então, é o que eu falo para vocês que vocês têm que observar, né? Quando eu coloquei os doces, eu observei que a saída do doce estava boa. Por a saída do doce estar boa, eu comecei a investir em outras qualidades de doce. Tipo assim, doce diferenciado. Doce de leite, doce de banana, é, doce de leite, doce de banana, como é que fala? Aqueles doces de amendoim, crocante. Eu lembro muito bem disso. Então, a saída do doce era boa. É por isso que você tem que observar. Você vai para um lado, não deu certo, observa a outra coisa que você acha que vai colocar que possa ser bom de venda. Porque no comércio existem infinitas, são muitas mercadorias, né? Tem produto de limpeza, para casa, né? Tem um doce que a pessoa precisa, tipo assim, já tá com aquela vontade de comer, né? Esses dias mesmo a menina chegou aqui caçando chocolate. Mas o chocolate aqui, da outra vez que eu coloquei, o chocolate amoleceu, né? Aí, inclusive, eu tava falando com ela, comentando com ela, ó, eu penso em colocar, mas só que amolece. Aí ela falou assim, ó, Vera, coloca na geladeira ou então no congelador. No congelador que meu da venda, né? Eu peguei e falei com ela, eu não sei se vai dar muito certo, né? Mas então isso é uma coisa que eu tenho que pensar, porque aqui realmente é muito quente mesmo. Mas voltando ao assunto, você passa a observar, né? Tirando as coisas que você está começando, olha a outra coisa que outra pessoa está procurando, aí você começa colocando uma, duas, só para você ter base. Porque de acordo você tendo base, você vai saber qual as mercadorias que você vai investir. Né? Porque às vezes tem hora que a pessoa já está começando, vamos supor, quem começou com biscoito e faz o biscoito, coloca o açúcar, o café e o leite, não deu certo, às vezes ela acaba desanimando, mas não desanima não, procura outro tipo de mercadoria que possa estar chamando a sua clientela, que a sua clientela possa gostar. Mas uma coisa eu falo, não investe muito não no começo, coloca só um pouquinho, coloca 2, 3, né? Agora uma coisa que a gente vê que vende bastante, e é uma coisa que eu deixo a desejar aqui, é investir muito em balas e coisas diferentes. Mas eu vou estar falando com vocês o porquê eu não invisto muito em outros tipos de mercadoria, né? Aqui tem as meninas brincando ali. Porque quando eu abri aqui, depois de um certo tempo, uma vizinha abriu ali na casa dela. Então ela dá preferência mais para burundanga, coisa para criança. Né? Por ela dar mais preferência para burundanga, tem coisa que eu não coloco aqui. Só que eu sei que eu deveria colocar. Mas ficou mais ou menos assim. Eu trabalho muito com produtos. Esses produtos melhor
para casa, igual eu trabalho com óleo, eu trabalho com açúcar. Então tem muitas coisas que eu trabalho e ela não trabalha. Né? Então, às vezes, tem hora que eu não coloco, tipo assim, para não atrapalhar a venda dela. Eu sei que não ia atrapalhar, mas em certos pontos sim. Então, eu preferi dar essa prioridade para ela. Igual tem gente que pede para eu colocar o leite de saquinho aqui, mas aqui do lado tem uma pessoa que vende o leite de saquinho. Tipo assim, eu não quero, existe, como é que eu falo? Existe, gente, me fugiu agora da mente, né? Espaço. Existe espaço para todo mundo, mas só que por aqui ser pequeno e não ter tanto clientela assim, então às vezes eu, tipo assim, eu não quero passar na frente dela. Se ela tem o jeitinho de vender o leite dela, então deixei, tipo assim, para que ela possa vender. Então essa outra vende salgadinho, pipoca na casa dela, que é tanto que é na casa dela. Então, para quê? Então, existe espaço para todo mundo. Então, por enquanto, para mim, tá bom assim. Mas futuramente eu quero investir mais em bomboniere. Mas só que eu também tenho duas formiguinhas dentro de casa, sabe? Então tem hora que eu procuro colocar o mínimo possível, só mesmo para ter, né? Eu tenho uma mocinha e o meu rapaz. Mas é igual mãe de duas falou, né? A gente tem uma formiguinha em casa, então tem hora que eu procuro evitar, tem certos tipos de coisas que eu procuro evitar de estar colocando, porque afinal de contas, a partir do momento que come, o prejuízo que eu falo assim, né? O lucro da gente vai embora. Então seria um dinheiro que a gente poderia investir em outra mercadoria, que é igual eu faço. Então eu dou prioridade para outras coisas. Oi, meu amor, dou prioridade para outras coisas. Mas segue essa dica aí e não esmoreça. Não saiu uma coisa, pula para outra, mas compra só um pouquinho, sabe? Só mesmo para fazer o teste, para ver se vai dar certo, porque eu sei que vai, que no começo é difícil, não é fácil. Realmente não é fácil. Às vezes dá aquela vontade de desanimar quando a gente não vende nada. Às vezes a gente vende R$ 1, a gente fica feliz da vida. Então, toda vez que você pensar em desistir, o dia que você não vendeu nada, pensa naquele dia que você vendeu R$ 1 e pensa naquele R$ 1 que pode ser multiplicado muitas e muitas vezes. Então é por isso que eu falo, não desista, não esmoreça, tenha sempre fé em Deus, porque é Deus em primeiro lugar, é Deus que vai abrir as portas, né, para que a gente possa estar trazendo mais cliente. Você procura cativar sempre o seu cliente, conversar bastante, sorrir bastante, que eu gosto muito disso, né? Conversar, então são muitas coisas assim, que o comércio não é tão difícil. Tem muita gente também que são tipo assim, de fazer a gente perder a paciência, mas a gente tem que ter paciência, que a gente não pode tratar ninguém diferente do outro, porque aqui eu trabalho todo mundo, eu trato todo mundo do mesmo jeito, né? Eu trato eles como eu gostaria de ser tratado. Oi, amor! Ela tá brincando, jogou o caderno aqui dentro e agora quer que eu pegue. Aí era isso que eu queria falar com vocês. Um beijo grande, não desista dos seus sonhos e corra atrás, viu?